vamos abrir aí, né, nosso guia, né, no Salmo 23. Deus, ele está falando muito comigo no Salmo 23. Ele está palestrando poderosamente. Eu sou missionária e também sou terapeuta emocional, né? Estou aí também migrando, né? Estou aí evoluindo para neuroterapia. Então, eu junto, eu não tiro Deus de nada, eu junto tudo, né? Quem faz acompanhamento comigo sabe que eu não tiro Deus, né, do lugar dele, ele tem a honra dele total, né, em consultório, em atendimento. É lógico que a gente tem técnica, e o Senhor, nos últimos tempos, ele tem levado através de minha palavra com esse intuito, né? A gente fala com esse intuito, né? Eu não falo sobre terapia em altar, mas eu falo do que o Senhor pode fazer através da nossa entrega total a Ele, né? Então vamos lá. Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o Senhor tem me visitado todos os dias, irmãs. Já tem bem mais aí de 20 dias, bem mais, tem mais de mês até, que o Senhor me deu essa palavra, mas Ele todos os dias me visita com essa palavra, me lembrando. E hoje eu falei, Senhor, qual é a palavra do devocional? Ele não vai ser outra, senão a minha palavra do Salmo 23. Mas nós vamos nos ater apenas ao versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E eu quero que você repita comigo aí da onde você está. Quando Deus cura a mente, ele prepara a vida para o transbordar. A cabeça ungida precede o cálice transbordante. Glória a Jesus. Amém? Vou repetir. Quando Deus cura a mente, ele prepara a vida para o transbordar. Glória a Jesus. Nós sabemos que o Salmo 23, ele é um salmo davídico, né? E falando de premissas, falando de história, é um salmo histórico, é um salmo que tem história física, porque sim, os pastores, né, eles levam as suas ovelhinhas para o pasto, levam seu rebanho para o pasto, para poder né, para ficar lá pastando, para ficar lá bonitinho, só que os pastores têm todo um cuidado quando vão liberar as ovelhas, né? Eles não liberam só a ovelha no pasto para ficar lá, não. Eles passam óleo na cabecinha das ovelhas para que isso proteja elas, né, de tudo que vem como vetor, né, para pousar na cabecinha delas, para pousar no narizinhos, e aí elas vão ficando doida, vai ali batendo a cabeça na árvore, na pedra, acontecem muitas coisas, né, caso isso não ocorra, caso esse cuidado não ocorra, né? Mas antes de falar tudo isso, antes de falar sobre o cuidado, sobre a história, né? Antes de falar até mesmo da abundância, que é a última parte do versículo 5, onde Davi fala que o cálice dele transborda, fala sobre a cabeça. A cabeça está os pensamentos, a identidade, a direção e a autoridade que nós recebemos, né? E o inimigo, ele sempre tenta atingir primeiro a mente das pessoas, porque é na mente o campo mais fértil do ser humano. É a mente. Quando a Bíblia ela nos fala sobre coração, ela não está falando da bomba de sangue que está no meio da caixa torácica, não. Ela está falando sobre a mentalidade do ser humano. É lógico que vai ter um momento que vai falar assim da bomba, mas a mente
mencionada na palavra do Senhor é lev em hebraico, e quer dizer coração, né? É a mente do ser humano. E o inimigo, ele tenta realmente atingir o cerne, né? Os pensamentos, e é interessante perceber que antes de tudo transbordar na nossa vida, antes de tudo se ajustar, é necessário organizar o caos mental. É necessário que Deus unja a nossa cabeça. É necessário que Deus nos trate primeiro interiormente, para depois nós sermos externar aquilo que o Senhor tem através da nossa vida. Então, repita aí comigo, repita com você aí mesmo, porque uma mente adoecida não consegue administrar uma vida abundante. E aí, eu já quero levar você para uma passagem onde Jesus está com uma multidão, ele está com uma multidão, e ele manda todos se assentarem. Ali nós vemos uma passagem que não tem muito a ver aqui, mas o Senhor me trouxe, eu preciso falar. Quando tem o caos. Quando tem o caos, nada podemos resolver. Então, Deus manda todo mundo se assentar, todo mundo se aquietar, todo mundo ficar quietinho, todo mundo sentadinho, porque Deus, ele não abunda nada no caos. Deus não conserta nada, ele não aumenta nada, ele não... ele estava ali na distribuição dos pães, do alimento, mas ele não multiplicou o pão estando no caos. Por quê? Porque se a multiplicação vier dentro do caos, o caos também multiplica. E Deus, ele jamais vai multiplicar caos na nossa vida. Jamais o Senhor vai nos fazer estar andando para lá e para cá, batendo cabeça para lá e para cá, e multiplicar aquela situação. Por mais que eu e você, a gente pede, a gente ora, a gente implora, Senhor, eu quero isso agora, eu estou precisando disso agora. Mas Deus não vai fazer. Primeiro ele fala o quê? Aquieta-te, acalma-te, para então o Senhor fazer o que tem que ser feito. Então, com um olhar mais profundo nessa passagem aqui do Salmo 23, no versículo 5, Deus ele não elimina os inimigos. Por quê? O versículo 5 fala para a gente que prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Ele não está falando que ele vai eliminar os adversários para que nós possamos sentar na mesa. Ele está falando que ele vai preparar a mesa para que nós possamos sentar. E os adversários também ali. E aqui eu não estou dizendo de adversário físico. Aqui, gente, essa passagem o Senhor me falou profundamente sobre os maiores adversários que nós temos, que é sobre o medo, a angústia, a falta de fé, a falta de foco, a falta, às vezes, de uma caminhada, a procrastinação, tudo aquilo que paralisa o crente na nossa caminhada, tudo aquilo que paralisa, tudo aquilo que tira a fé, tudo aquilo que tira a confiança. E ali o Senhor, ele prepara uma mesa perante os seus adversários. Ele prepara, por quê? Porque o Senhor ele está na cabeceira dessa mesa, porque você colocou ele ali, no lugar dele. E aí ele está convidando você a sentar nessa mesa como filha, como princesa do reino, sentando ali ao lado dele. E o Senhor manda você olhar ao teu redor, dizendo, eis aqui, aquilo que te assombra. Então, o salmista, ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Senhor, prepara-se uma mesa para que eu diga que eu consigo vencer essas batalhas internas que são muito maiores do que as externas. A missionária Natália deixou muito bem dito aqui. Tem dias que nós olhamos para o nosso redor, tem dia que nós olhamos ao nosso entorno, aos nossos periféricos, na nossa vida, e nós não damos nada. Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não vou avançar. Mas no Senhor nós temos força. No Senhor nós temos fortaleza, amparo, cuidado. Nós temos suporte para poder seguirmos. Sem ele nada somos. Então,
o que chama atenção é que o Senhor ele não destrói esses inimigos antes de sentarmos na mesa, não. Nós sentamos junto com ele, porque nós temos que caminhar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com dúvida? Vai com dúvida mesmo, porque quem te chamou foi o Senhor. Você tá com angústia? Vai com angústia mesmo, porque no meio do caminho o Senhor arranca isso do teu coração e ele te dá certeza de que você tá com ele, de que ele tá com você. Você tá com dúvida? Vai com essa dúvida mesmo. Deixa eu te falar um negócio aqui que eu escutei há muito tempo atrás, eu deixei guardado na caixinha da ferramenta. A dúvida é um campo muito escorregadio. Não permaneça na dúvida por muito tempo. Desça no joelho, desça na olaria, desça lá no Salmo, no Jeremias 18, e conversa com o oleiro. Senhor, por que isso aqui está fazendo parte do meu potinho, que é o vaso que o Senhor escolheu para guardar só coisa boa? É só para guardar coisas boas. E o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai tirar de você, porque dúvida é o contrário de fé. A dúvida, ela é um campo muito escorregadio, ela é cheia de lodo e ela faz você cair em armadilhas perigosíssimas. É terrível. Então, Davi, ele pede ao Senhor: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí depois ele fala: tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aqui essa parte eu fico maravilhada, porque quando Davi fala que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, queridas, para nós estarmos hoje no campo de batalha, sendo soldadas valorosas, sendo atalaias do Senhor, nós precisamos blindar nossa mente. É isso que nós estamos fazendo aqui na manhã desse dia. Hoje não é o primeiro dia da semana, mas é o primeiro dia útil. Então, no primeiro dia útil, nós estamos entregando a nossa utilidade para Deus. O primeiro momento é de manhã, blindando a nossa mente, buscando o Senhor para a nossa vida e para dentro da nossa casa. Porque quando tem pessoas que estão ouvindo, nós estamos plantando as sementes do Evangelho, nós estamos disseminando a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Oh, meu Deus! Glória a Jesus. E o Senhor nessa manhã está dizendo que para blindarmos a nossa mente, o Senhor essa manhã nos convida a estarmos debaixo do poderio dele, porque ele unge a nossa mente. Porque o Salmo de Davi, ele não fala que eu unjo a minha cabeça, não. É tu, Senhor, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, tem muitas pessoas nos dias de hoje que está com o casamento precisando de paz, que está com a sua casa precisando de paz, que está com a sua vida precisando de paz. E a palavra do Senhor que eu amo, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, foi mencionada aqui, que a paz de Deus não é a paz do dinheiro, não é a paz de um casamento estável, não é a paz da saúde em dia, não é a paz da leitura de qualquer outro livro, não é a paz de Deus que excede todo entendimento. E o que isso quer dizer? Por que está falando de exceder entendimento? Por quê? Porque lá fora está um rebuliço, lá fora está um redemoinho, lá fora está um furacão, lá fora as coisas podem estar dando errado, mas dentro de você, que é templo do Espírito Santo de Deus, a paz de Deus precisa reinar integralmente. Para isso a nossa mente precisa estar blindada contra o medo, contra as astutas ciladas do inimigo, contra tudo que ele vem assombrar a tua mente todos os dias. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que o pecado jaz à porta, mas nós temos que conceber ele, nós temos que botar para dentro, nós temos que abrir a porta. E aí fala de abrir a porta, nós já vamos lá para Apocalipse, aonde o Senhor Jesus fala para mim, para você:
Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Meu querido, minha irmã, que coisa preciosa. E nós estamos falando de mesa também. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim. Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor na presença dos meus adversários. É mesmo com dor, é mesmo com medo, é mesmo com angústia, mas eu estou aqui em comunhão contigo. Eu não vou perder a minha comunhão com Deus por causa dos inimigos que me cercam. Eu não vou perder a minha comunhão com o Espírito Santo por causa daquilo que me assombra. Eu não vou perder a comunhão com Deus por causa da dor que me aflige hoje, porque eu sei que o Senhor por nós ele vai se levantar, e ele se levanta mesmo. O Senhor se levanta como Deus forte, assim como diz o louvor, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, não tem marido, não tem filho, não tem dinheiro, não tem saúde em dia, porque quando vem o dia mau, quando o céu está de bronze, quando o dia está cinza, é só o Senhor que pode nos ladear, nos pegar no colo, é só Ele, no Iequete, na Ravachébia, é só o Senhor que consegue nos afagar e nos dar o sentimento, o carinho que nós precisamos, é só o Senhor. Oh, glória a Jesus. E aqui, o Senhor, ele nos orienta, ele nos traz a revelação de cura. A cura está na mesa com ele. Só que nós precisamos querer, porque o versículo 5 diz: prepara-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. É Davi que está pedindo para que o Senhor prepare essa mesa. Senhor, prepara, porque eu tenho certeza que o Senhor está comigo, é o Senhor que está no trono, é o Senhor que está na cabeceira dessa mesa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, Pai, e unge a minha cabeça, me blinda, porque mesmo eu em comunhão com o Senhor, eu recebo ataques todos os dias. Mesmo eu estando em comunhão com o Senhor, o inimigo ele vem, o inimigo ele é astuto, mas eu estou contigo e eu quero a blindagem da minha mente essa manhã. E eu peço a blindagem da mente das minhas irmãs esta manhã. Só o Senhor consegue blindar as nossas mentes, Pai. Blinda as nossas mentes, tu unges a nossa cabeça com óleo. Ah, Pai amado, unge a nossa cabeça com óleo para que nenhum vetor do inimigo, nenhum vetor de Satanás consiga pousar, Pai amado, e colocar nenhuma semente, nenhum verme, para que possa penetrar, Senhor, e assim tirar a nossa mente do foco, tirar o nosso pensamento do reino, tirar, Senhor, a nossa mentalidade daquilo que nós somos chamadas para fazer. Ah, Espírito Santo, e Ele me ordena dizer nesta manhã que tem mulheres aqui que estão, sim, às vezes, tendo batalhas e embates terríveis, mentalmente falando, porque o inimigo ele não cessa de lançar dardos, de lançar setas malignas, mas o Senhor nessa manhã trouxe essa palavra como bálsamo para você entender que Ele unge a tua cabeça. Ele unge quando você entrega amanhã nas mãos dele, quando você entrega o teu dia, quando você faz assim, como todas nós que somos soldadas do reino, né, celestial. Pai, assim não dá, Pai, assim desse jeito, e é assim que nós temos que falar com o Senhor, conversar com ele, sim, como pessoa que ele está ali, ouvindo a nossa palestra com ele. Davi, ele está conversando comigo e com você, através desse salmo, dizendo que os pastores, eles levavam as suas ovelhas para o campo, assim como nós estamos. Vamos fazer a analogia agora, que eu acho lindo. E o Senhor, ele unge a nossa cabeça quando nós vamos para campo. Quando nós falamos, Pai, eu estou indo ali,
eu estou indo ali buscar, eu estou indo ali ajudar uma irmã, eu estou indo ajudar um irmão, uma família, eu estou indo ali ajudar um povo, Pai, que é um povo teu, mas o inimigo, ele está assolando, e Senhor, unge a minha cabeça, por quê? Porque chegando lá, o inimigo, ele quer jogar ataques, você não consegue, você não é suficiente, você não vai alcançar, você não vai adiante, o inimigo, ele faz isso conosco. Mas nessa manhã o Senhor está falando sobre mesa, comunhão, ele está falando sobre blindagem, mas ele está falando também sobre abundância. E aqui o Senhor palestra muito mais profundo conosco, porque tem a comunhão da mesa que nós preparamos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tem a blindagem do Senhor. Então, tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queridas, o cálice só vai transbordar depois da mente blindada, porque Deus, ele não vai transbordar nada na nossa vida estando em caos, principalmente a nossa mentalidade. E como assim? A nossa mentalidade, ela precisa estar ampliada. E aí eu lembro da oração de Jabes, é uma oração muito conhecida, porque Jabes nasceu em sofrimento, a mãe dele estava em muito sofrimento, e por isso foi colocado esse nome nele. E aí ele faz uma oração sinceríssima para o Senhor. Senhor, se alargares a minha tenda, oh meu Deus, e nessa manhã eu peço ao Senhor que alargue as nossas tendas emocionais, a nossa tenda mental, que expanda a nossa consciência de que somos herdeiras, de que nós somos filha, que nós somos princesas do reino que é sempiterno, e que o Senhor nos trouxe para essa terra para completarmos algo para Ele aqui, e que nós estamos aqui só de passagem, mas que enquanto estivermos aqui, Isaías capítulo 1, versículo 19, fala que nós comeremos o melhor dessa terra, mas nós temos que andar debaixo do poderio do Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, assim diz o Senhor, mas para ouvir o Senhor, os nossos ouvidos têm que estar desagravados, têm que estar destampados, têm que estar sem escamas nos olhos para ouvir, para olhar, para nós entendermos o que Deus está falando conosco nessa manhã, porque se tivermos com os ouvidos agravados, não vamos escutar a voz daquele que é o nosso pastor. Espírito Santo do Senhor, Deus nessa manhã está falando poderosamente aqui sobre mentalidade, e que para o cálice transbordar, temos que ouvir a orientação do Rei dos Reis, temos que estar com os ouvidos atentos ao que Ele tem para nos orientar, ao que Ele tem para falar na minha e na tua vida, a direção dEle, na hora que nós colocamos o nosso joelho no chão. Senhor, fala comigo. É por isso que tudo corrobora, tudo contribui para aqueles que amam o Senhor. Até o louvor antes da palavra foi: fala, Jesus, querido, meu Deus. Poderoso é o Senhor, que nessa manhã está nos enluvando, está nos guardando e blindando a nossa mente. Que Deus possa nos guardar nessa manhã, blindando a nossa mente, que Ele possa, em nome de Jesus, alcançar cada mulher, cada mentalidade aqui nessa manhã, como a irmã Lia falou, levar nossa mente cativa ao reino dele neste momento, e que nós possamos estar com a nossa mente blindada, segura do Senhor, que o Senhor blinda e que Ele está com a mesa preparada para nós nessa manhã, na presença dos nossos adversários, que querem corromper, querem consumir a nossa alma, dizendo que não somos participantes do reino, dizendo que nós somos medrosas. Não somos, dizendo que não vamos conseguir alcançar o nosso destino, a nossa terra prometida. Nós temos terra prometida aqui na terra, temos terra prometida no reino, que é a principal. Nós temos aquilo que o Senhor falou que nós vamos ter, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa da promessa que Ele desceu na tua vida.
a Jesus. E o Senhor, nesta manhã, Ele também está nos dizendo que aquilo que ocupa a nossa mente é aquilo que nos leva ao caminho, é aquilo que nos dá a chave para abrirmos a porteira da nossa caminhada. O que tem ocupado a tua mente nessa manhã? É preocupação? É o quê? É um devaneio? É o quê? É o que o inimigo tem colocado na tua mente? Não permita que o Senhor nessa manhã blinde a tua mente, que Ele te guarde poderosamente, que Ele te carregue nos lombos dEle, como o pastor carrega a sua ovelhinha querida. E se você está ferida, minha irmã, que você seja cuidada com óleo, porque a palavra diz, tu unges a minha cabeça com óleo, e o cálice, ele vai transbordar. O teu cálice vai transbordar. Fique firme no Senhor, porque eu tenho certeza disso. O Senhor, Ele não está falando essa palavra aleatoriamente, Ele não está jogando a palavra ao vento, porque a palavra ela desce e faz o que apraz a Ele. Ele está falando com mulheres, Ele está falando com as soldadas do reino dEle, preciosas, que Ele está blindando a tua mente nesta manhã, e que você vai ter o teu cálice transbordante, tão somente creia no Senhor, amém? Que Deus possa seguir te abençoando, que Deus possa seguir te conduzindo. E até aqui me trouxe o Senhor, mas eu quero orar por cada uma aqui nessa manhã. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai amado, por este momento que foi breve, Pai. Eu sei que essa palavra hoje foi muito breve, mas o Senhor sabe, Pai querido, o que cada campo, cada mente, cada coração aqui necessita. É o Senhor quem sabe a dosagem, Pai. Ah, Senhor, é o Senhor que sabe a dose, Pai, do medicamento de hoje. É o Senhor quem conhece cada recipiente, Pai, cada vaso que carrega, Pai, o teu puro nardo. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada mulher, Senhor. Quero agradecer por cada princesa do reino. Pai, em nome de Jesus, alarga, Pai, a mente delas. Expande a tenda. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma essas mulheres do alto da cabeça, planta dos pés. Toma o lar delas em tuas mãos. Repreenda, Pai amado, todo mal, Senhor. Tudo aquilo que tem assolado, Pai, a mente dessas mulheres, todo fantasma do passado. Pai, em nome de Jesus, toda amarra seja quebrada agora. Nós, Pai, eu clamo Jesus, Pai, na minha casa e na casa de cada uma, que cada uma venha clamar Jesus. Nesse momento, é para a glória do teu santo nome que nós agradecemos a ti, Senhor, por tua presença, por tua condução, por teu carinho. Ah, Senhor, por tua unção. Tu unges a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Ah, Senhor, porque sabemos que a tua bondade, a tua misericórdia, é certo que elas nos seguirão. E é dessas seguidoras que nós precisamos, meu Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida, Senhor, da missionária, da irmã Branca e de todas que estão aqui, Senhor. Pai, toma cada uma, Senhor, a tua posteridade, Senhor, o teu matrimônio, os teus negócios, a tua saúde emocional, a tua saúde física. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, nessa manhã, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. E eu quero agradecer essa oportunidade. Que o Senhor possa guardar cada uma em nome de Jesus.